Olá galera, meu nome é Rafael, eu sou aluno do primeiro período de Engenharia Civil da Uniredentora em Itaperuna e hoje venho mostrar para vocês o que faz um engenheiro civil, as áreas de atuação e especialização do engenheiro civil, como é feito o reconhecimento dessas áreas e as maiores realizações da engenharia civil. A engenharia civil é o ramo da engenharia que engloba a concepção, o projeto, a construção e a manutenção de todos os tipos de infraestrutura necessários ao bem-estar e o desenvolvimento da sociedade, além da preservação do meio ambiente. Ou seja, o engenheiro civil visa sempre o bem-estar da sociedade, a melhoria de sua qualidade de vida. Além disso, ainda visa a preservação do meio ambiente para não poluí-lo e nem deixando com que as construções sejam feitas em locais que o prejudicam, ou seja, em cima de rios, em cima de reservas naturais desses locais, né? Bom, e dessa forma, essas áreas dedicam-se à criação de edifícios, pontes, túneis, usinas geradores de energia e indústrias e inúmeros outros tipos de estruturas, né? Tudo para o bem-estar da sociedade. As áreas de atuação e especialização de um engenheiro civil. Bom, existem várias áreas, dentre elas a geotecnia, as estruturas de fundações, a hidráulica, a infraestrutura de transporte e o saneamento. Existem muito mais outras áreas do que essa, só que eu separei essas 5 porque eu achei as principais. A geotecnia. A geotecnia é o ramo da engenharia civil que aborda as questões relacionadas ao comportamento dos solos e das rochas. Esse profissional também é responsável por identificar as propriedades e os materiais presentes no solo de um determinado terreno, para garantir a segurança das obras permanentes. Ou seja, ele tem que verificar se o solo é bom, se o solo é forte ou é fraco, né? Para que posteriormente venha um engenheiro para decidir qual a fundação necessária para esse solo, né? E aí que entram as estruturas e as fundações. Estruturas. Essa área é responsável por verificar a qualidade do projeto e das estruturas, verificando aspectos como durabilidade, dimensionamento e métodos construtivos. Ele também deve saber planejar e executar projetos de estruturas. O profissional deve saber lidar com documentações e detalhamentos de segurança e de métodos de construção. Esse profissional geralmente trabalha em escritórios, né? E ele tem que garantir com que uma estrutura seja capaz de suportar, né, aquela construção, sem que tenha problemas futuros, né? Esse profissional também tem um grande aprofundamento em cálculos estruturais. Agora vem as fundações. As fundações são responsáveis por distribuir o peso da construção, né, para o solo de forma segura para que não ocorram deslizamentos de terra e problemas como trincas e rachaduras em sua casa. E existem vários tipos de fundações, e por isso é de suma importância a presença de um engenheiro para identificar qual é o melhor para aquele solo, né? Depois da análise de um geotécnico, né, que vem essa parte da fundação para decidir qual a fundação necessária para cada tipo de solo. Temos vários tipos de fundações, né? E elas são divididas em dois grupos: as fundações superficiais e as fundações profundas. As superficiais temos as sapatas, que são feitas de concreto armado e são muito utilizadas em locais que têm a presença de argila, pois ela não é tão forte e precisa de um solo forte para ajudá-la. E nessa classe das sapatas são divididas em 3 tipos: as isoladas, as corridas e as associadas, né? Ou seja, uma única coluna sobre elas. As corridas são feitas para distribuírem melhor o peso das estruturas contínuas, como muros e paredes. As associadas são feitas para suportarem vários pilares e são muito utilizadas quando duas isoladas estão muito próximas e acabam juntando-as para formar uma só associada. Outro tipo de fundação superficial são os blocos, que são feitos apenas de concretos e têm uma dimensão maior que a sapata, e isso ajuda a suportar a carga da construção. E o último tipo é o radier. É uma espécie de laje que fica diretamente ligada ao solo e tem um menor custo e é construído mais rápido, pois é menos trabalhoso. Ele é basicamente uma laje mesmo que fica com contato direto ao solo. E agora vamos para as fundações profundas, as estacas. As estacas são divididas em várias categorias também. Temos a estaca de concreto pré-moldado, que são feitas de concreto armado ou protendido, são colocadas no solo por prensagem ou vibração. Tudo depende do solo e são muito resistentes.
As estacas metálicas, que são de ferro e cravadas da mesma forma, né, por prensagem, porém alcançam maiores profundidades por serem facilmente emendadas e recebem uma tinta para que não se enferrujem, né, por causa da umidade do solo. As estacas de madeira são cravadas por um bate-estaca e são muito utilizadas para obras provisórias, pois no solo pode haver fungos que destroem a madeira. Mas acima da água são muito úteis, pois são fáceis de emendar. E a desvantagem é que causa muitas vibrações no solo em sua cravagem e tem um comprimento limitado de 12 metros. As estacas tipo Frank têm grande capacidade de sustentação de carga e profundidade. Primeiramente, é inserido um tubo de ponta fechada para fazer o buraco. Depois é retirada e colocada uma estaca e o concreto. Isso demora muito e causa muita vibração no solo e grande custo, né? Tem uma grande mão de obra também para colocar esse tipo de estaca. E por último, temos a estaca de Strauss, que é necessário que seja feito um buraco e a terra seja retirada, e são moldadas no canteiro de obra, e não possuem vibração, porém possuem uma baixa resistência comparada a uma pré-moldada. Temos agora também o tubulão, e temos dois tipos no tubulão, né? O tubulão a céu aberto e o tubulão de ar comprimido. O tubulão a céu aberto geralmente é feito a céu aberto, né, como o nome já diz, e é necessário um operário para fazer o alargamento do solo, né, para que esse tubulão seja colocado dentro. E o tubulão de ar comprimido, que é feito abaixo do nível da água, né, e quando chega ao ponto que não há mais como retirar a água, né, aí coloca o ar comprimido. Assim os operários podem continuar trabalhando, mas há um grande risco de acidente. E esse procedimento acontece geralmente em pontes que são feitas com suas bases na água, né? Muitas vezes aquelas pontes que são feitas sobre rios e as suas fundações têm que ser abaixo da água e eles usam esse tubulão de ar comprimido para fazer esse trabalho. Bom, agora vamos para a infraestrutura e transporte. Esse profissional trabalha para garantir a mobilidade urbana e quem escolhe essa área trabalha com projetos de construção de pontes, estradas, viadutos, túneis, portos, aeroportos e obras de infraestrutura em geral, né? E temos, né, várias áreas de trabalho na área da infraestrutura e do transporte, como o ferroviário, que é feito em linhas férreas, né, de trens e metrôs, o aquaviário, que é feito por água, né, seja por barcos, navios ou balsas, o aeroviário, que é feito através de aviões, balões, helicópteros, entre outros, e o dutoviário, que é feito por dutos para transporte de petróleo, combustível, óleo e etc. E temos também o rodoviário, que é o mais utilizado no nosso país, feito através de rodovias asfaltadas ou não. E esse engenheiro é responsável por cuidar da segurança de todas essas áreas de transporte. Agora partiremos para a hidráulica. O engenheiro civil que especializa em hidráulica precisa entender profundamente o comportamento dos fluidos para proteger e executar obras ligadas ao aproveitamento ou à contenção de águas e outros líquidos. Ele estará envolvido em projetos de barragem, sistemas de drenagem ou irrigação, hidrovias, controles de enchentes e obras de usinas hidroelétricas. Agora partiremos para o saneamento. Essa especialização envolve planejamento e obras de sistemas de saneamento básico, como rede de esgoto, captação e distribuição de água, construção de estações de tratamento de esgoto e gerenciamento de lixo urbano e técnicas de uso de água de maneira geral. Ou seja, ele também tem que ter um conhecimento em hidráulica para trabalhar nessa área de saneamento, né? E como é feito o reconhecimento dessas áreas? Bom, o CREA é responsável por fiscalizar, controlar, orientar e aprimorar o exercício das atividades profissionais da engenharia em geral e técnico, para que garanta que os serviços sejam realizados por profissionais realmente formados e qualificados. Bom, e o CREA, né, tem a responsabilidade de mostrar onde cada engenheiro deve trabalhar, para que não ocorra o risco, né, de um engenheiro formado em uma área trabalhar em outra área que não seja a dele. E agora partiremos para as maiores realizações da engenharia civil, né? Eu separei aqui 5, mas é claro que existem muitas outras, né, grandes obras da engenharia civil pelo mundo. E
Começaremos pelo Canal do Panamá. Essa é, sem dúvidas, uma das maiores obras da engenharia civil, por se tratar de uma obra que ajudou tanto a população mundial e que fez com que uma viagem que durasse cerca de 20 mil quilômetros se transformasse em uma viagem de 82 quilômetros. Como podemos ver aqui no mapa, olha o tanto que essa viagem encurtou. Agilizando o tráfego de navios que antes tinham que contornar toda a América do Sul. E essa obra foi feita em 1914 e até hoje ela nos ajuda muito no transporte de navios, transporte de cargas por todo o mundo. Agora vamos para a Ponte de Horizonte. Essa é uma das maiores pontes do mundo, com 16 km de comprimento, mas essa estrada não se trata apenas de uma ponte. Ela tem 5 km de sua extensão submersa, em túneis aquáticos, por conta de um aeroporto do lado dinamarquês. Essa ponte tem suas colunas centrais com uma altura de 240 metros e a pista fica a uma altura de 60 metros do nível do mar, devido à necessidade da passagem de barcos. Além de tudo, na parte inferior da pista ainda encontra-se uma linha férrea, aumentando ainda mais sua prestatividade da ponte, facilitando o transporte de cargas do comércio entre a Dinamarca e a Suécia. Partiremos agora para o viaduto de Millau. Este é um dos maiores viadutos do mundo, com um comprimento de 2,460 km, chegando até 343 metros em sua maior coluna. Ou seja, se colocarmos uma torre Eiffel aí, ela ainda não ficará do mesmo tamanho que a maior coluna desse viaduto. E ele foi feito para agilizar o tráfego de carros, pois antes de ser construído, carros passavam por engarrafamentos contínuos, pois a única rodovia passava por dentro da cidade de Millau, que não suportavam a grande quantidade de carros. Este é um viaduto sustentado não somente por colunas, mas também por cabos, e uma obra que demorou cerca de 3 anos para ser construída, mas que teve uma ajuda econômica para a França e para a Espanha muito grande. Partiremos agora para o Burj Khalifa. Atualmente, o maior prédio do mundo, com cerca de 828 metros de altura, se encaixando na classe dos arranha-céus. Isso sem contar a sua base, que tem 198 estacas de 50 metros de comprimento, para sustentar a sua imensa estrutura. Sua construção levou um período de 5 anos, e sua estrutura tecnológica é impressionante, e sem dúvida uma das maiores obras da engenharia civil. E agora falaremos da usina de Itaipu. A usina que mais produz energia elétrica no mundo se encontra no Rio Paraná. E esta usina é binacional, ou seja, pertence a 2 países, no caso Brasil e Paraguai. E ela foi construída entre os anos de 1975 e 1982, e a altura de suas barragens é de cerca de 196 metros. Atualmente, ela não é a maior usina do mundo, porém é a usina que mais produz energia no mundo. Ela perde em tamanho somente para a usina de Três Gargantas na China, porém ela produz uma quantidade muito superior à usina de Três Gargantas. E bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas aí que vocês tenham. Muito obrigado e quem sabe até a próxima.